Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num tema, olha, essencial e que impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros: o saneamento básico. Olá, é verdade. Ainda temos um desafio enorme, né? Principalmente com o esgoto. Falta acesso adequado à água tratada para muita gente, mas esgoto é um problema ainda maior, com impacto sério na saúde, no meio ambiente. É uma realidade muito complexa, infelizmente. E para a gente entender o que está sendo feito para mudar isso, vamos focar hoje na Lei número 14.026 de 2020. É o chamado Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Isso. E é bom dizer, né? Não é só uma atualizaçãozinha, não. Essa lei veio para reestruturar mesmo o setor. O que isso significa para a prestação do serviço, para o papel dos municípios, estados, da União e a regulação, e os investimentos, e, claro, o objetivo final: universalizar o saneamento. Será que agora vai? Ótimo ponto de partida. E acho que a primeira grande mudança que a gente pode destacar está na arquitetura de comando, digamos assim. Tem um ator aí que ganhou muito mais peso, Tá falando da Agência Nacional de Águas, né? que agora virou Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Só essa mudança de nome já, já indica uma baita expansão de responsabilidade, certo? O que isso significa na prática? Significa, assim, uma transformação bem profunda no papel da ANA. A lei deu para ela uma competência nova e, olha, crucial: instituir as tais normas de referência. Normas de referência. Isso, para regular o setor de saneamento inteiro no país. É tipo uma tentativa de dar uma unidade, uma direção para um cenário que sempre foi muito fragmentado, cada estado, cada município com a sua regra. Entendi. Normas de referência. Tipo um padrão nacional. Mas que tipo de coisa essas normas cobrem, exatamente? Olha, cobre uma gama bem ampla de coisas essenciais. Vai desde padrão de qualidade e eficiência do serviço, sabe? Tipo, como a água tem que chegar, como o esgoto tem que ser tratado. Certo. Passa por diretrizes para tarifa, para como cobrar pelo serviço, e aí buscando aquele equilíbrio difícil, né? Entre garantir que a empresa tenha dinheiro para operar e investir e garantir que a população consiga pagar, sempre com foco na universalização. E a parte dos contratos? Mencionou isso também. Sim. Padronização dos contratos de concessão, coisas como, por exemplo, exigir metas bem claras de expansão do serviço, meta para reduzir perda de água, que no Brasil é um desperdício absurdo, né? Nossa, demais. Critérios para a contabilidade das empresas, como calcular a indenização no fim do contrato, até a orientação para a estrutura das agências reguladoras locais. A ideia geral é essa: criar um ambiente mais previsível com mais segurança jurídica, tanto para quem investe quanto para a gente, né? Para quem usa o serviço. Faz sentido buscar essa uniformidade. Mas e as agências reguladoras que já existem nos estados, nos municípios? Como é que fica? Elas perdem poder? São obrigadas a seguir essas normas da ANA? Então, a lei criou um mecanismo de incentivo, bem forte, aliás. Não é bem uma imposição direta, pelo menos não de cara. O acesso a dinheiro público federal. Ah, Seja do orçamento da União, seja de fundos específicos ou financiamento com recurso federal para projeto de saneamento. Tudo isso ficou condicionado condicionada aqui. a comprovar que a agência reguladora local, a do estado ou do município, está adotando as normas de referência da ANA. Ah, entendi. Então não é que a ANA manda direto, mas ela meio que controla a torneira do dinheiro federal. É isso. Se o município ou o estado quiser verba federal para saneamento, a agência local tem que estar, digamos, na linha da ANA. Exatamente. Funciona como um grande empurrão, né? Para todo mundo adotar as normas. A ANA, inclusive, tem que manter uma lista pública divulgando quem está seguindo as regras. Entendi. E tem mais, a lei também coloca a ANA como um lugar para mediar conflitos, até fazer arbitragem no setor. Reforça esse papel dela de coordenadora nacional mesmo. Nossa, essa parte da regulação é bem profunda. E a forma de contratar o serviço mudou também, né? Parece que romperam com um modelo antigo. Por que precisou mudar isso? Esse é outro pilar importante da reforma e reflete uma crítica que já existia, né? A lei nova proíbe explicitamente que os serviços continuem sendo contratados por meio dos chamados contratos de programa. Ah, os contratos de programa eram muito comuns, né? Especialmente entre município e companhia estadual. Exato. E também proíbe convênio, termo de parceria, enfim, outros jeitos de contratar que eram vistos como meio precários. Precários, como assim? Qual era o problema com eles? Muitas vezes faltava clareza,
Faltava meta de desempenho, sabe? Faltava um jeito mais firme de fiscalizar, faltava incentivo para a empresa ser mais eficiente. A percepção era que esse modelo dificultava trazer investimento novo, principalmente privado, e não garantia que o serviço ia melhorar e chegar para todo mundo na velocidade que precisava. A ideia por trás da mudança é bem clara: forçar a competição, E a alternativa agora é o quê? o que a lei manda fazer, A regra agora é contrato de concessão. e sempre depois de uma licitação pública. É um modelo padrão para delegar serviço público que já está na Constituição. A intenção ali na lei é clara: estimular disputa entre empresas interessadas, buscar quem oferece o melhor serviço, mais eficiência e, principalmente, atrair o dinheiro que o setor precisa. E precisa de muito dinheiro, né? Sem dúvida. Mas e os contratos de programa que já existiam? Tinham centenas deles. Muitos com as companhias estaduais grandes foram cancelados. Não, não. Aí, a lei teve uma regra de transição importante. Os contratos de programa que estavam regulares, que estavam valendo quando a lei saiu, esses continuam. Vão até o fim do prazo que já estava combinado. O que não pode mais é fazer novo contrato desse tipo para saneamento ou ficar prorrogando os antigos. O futuro, segundo a lei, é concessão com licitação. E esses novos contratos de concessão, eles vêm com alguma exigência extra, além do que já se espera de uma concessão normal? Vem, sim. A lei detalha cláusulas que são obrigatórias, que vão além da Lei Geral de Concessões. E são pontos bem importantes. Metas claras, objetivas, de expansão do serviço para chegar na universalização nos prazos que a lei define. As famosas metas. Exato. Metas para reduzir perda de água, metas de qualidade, de eficiência na operação. Tem que prever como explorar outras receitas, tipo vender água de reuso ou energia que possa ser gerada no tratamento. Interessante. Tem que ter uma metodologia clara para calcular a indenização por investimento que não foi pago até o fim do contrato e algo super importante para dar segurança para quem investe, a tal da matriz de riscos, ou seja, definir bem o que é risco do governo e o que é risco da empresa. E a empresa que ganha concessão pode contratar outra para fazer uma parte do serviço? Tipo, terceirizar uma parte? Pode, a lei chama isso de subdelegação. Mas tem limite, viu? Só pode ser até 25% do valor do contrato. E não é automático, tem que estar previsto no contrato ou o município ou o estado tem que autorizar. A empresa tem que provar que isso vai trazer mais eficiência, mais qualidade. E essa subdelegação também tem que ser feita por licitação. Falando em metas, aí agora sim, chegamos no ponto talvez mais falado dessa lei, né? As metas de universalização. Os números, os prazos são bem ousados, né? Olha, sem dúvida, esse é o coração da reforma. É o grande objetivo que eles colocaram. A lei é direta. Os contratos, sejam novos ou os antigos que foram adaptados, têm que ter cláusula garantindo o atendimento de 99% da população com água potável 99%. e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto. 90%. Até 31 de dezembro de 2033. Uau! 99% para água, 90% para esgoto até 2033. Se a gente pensar de onde o Brasil parte, especialmente em esgoto, que os números são bem mais baixos, nossa, parece um desafio gigantesco. É um desafio enorme, não tenha dúvida. Isso não para por aí. Os contratos também precisam ter meta quantitativa para outras coisas importantes. Reduzir falta d'água, sabe? Aquela coisa de abrir a torneira e não sai nada. Sim, a intermitência. Isso. Reduzir a perda de água na rede, que a gente já falou, e melhorar sempre os processos de tratamento. A lei deu um prazo que acabou em março de 2022 para os contratos antigos que não tinham essas metas serem mudados para incluir tudo isso. Ok. As metas estão lá no papel. São ambiciosas. Mas como é que se garante que vão cumprir? Tem jeito de monitorar? De punir quem não entregar? A lei tem força para isso? Tem sim. A lei criou mecanismos importantes para acompanhar e controlar. A agência reguladora que fiscaliza o contrato tem que verificar todo ano se as metas estão sendo cumpridas. Tem até uma regra especial de avaliação para os primeiros 5 anos, mas o monitoramento é para ser contínuo. E se não cumprir? Bom, aí a agência tem que abrir um processo administrativo para ver o que aconteceu, quem é o responsável. As consequências podem ir desde multa, outras sanções que estejam no contrato, até, em último caso, a declaração de caducidade da concessão. Caducidade.
Quer dizer, a empresa perde o contrato. Basicamente isso, perde o direito de continuar prestando serviço. Claro, sempre com direito de defesa, todo o processo legal. E tem outra coisa, para pegar o contrato, a empresa já tem que provar que tem dinheiro, que tem capacidade financeira para fazer os investimentos necessários para chegar na meta até 2033. Mas e se, sei lá, e se for impossível mesmo? Se uma empresa, um município provar que não dá para chegar em 2033 por falta de grana, mesmo tentando, tem alguma flexibilidade? Tem uma válvula de escape, mas olha, é bem restrita. O prazo de 2033 pode ser esticado no máximo até 1º de janeiro de 2040, mas isso só em caso excepcional mesmo. Tem que ter estudo técnico provando que é inviável economicamente chegar na meta original, mesmo tentando a tal da regionalização, e precisa da concordância da agência reguladora, que tem que ver o impacto disso na tarifa para o usuário. Você falou em regionalização. Esse é outro ponto que a lei parece empurrar com força, né? O que é exatamente essa prestação regionalizada e por que ela é vista como tão importante? Prestação regionalizada, de um jeito simples, é organizar o serviço de saneamento, água, esgoto, ou os dois, de forma integrada, para um grupo de municípios juntos, em vez de cada um cuidar do seu quadrado isolado. Ah, tipo formar blocos de municípios. Exato. O objetivo principal é ganhar escala, sabe? Viabilizar economicamente o serviço e garantir capacidade técnica. Isso ajuda muito os municípios menores ou aqueles com menos dinheiro, que sozinhos teriam muita dificuldade para atrair investimento e manter uma operação complexa funcionando bem. E como é que esses blocos são formados? Quem decide quais municípios entram? A lei dá alguns caminhos. Pode ser usando as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões que os estados já definem por lei complementar. Outro jeito são as unidades regionais de saneamento básico, também criadas por lei do estado, que podem juntar municípios mesmo que não sejam vizinhos. E tem uma terceira via. Se os estados não fizerem nada, a própria União pode propor os blocos de referência. Aí os municípios aderem se quiserem por gestão associada. A lógica, então, parece ser juntar municípios com realidades diferentes, né? Um mais rico com um mais pobre, um maior com o menor, para que o bloco todo seja mais interessante para investir e o serviço chegue onde sozinho não chegaria. É exatamente essa a ideia, tentar criar modelos de negócio que permitam o tal do subsídio cruzado dentro do bloco. As áreas que dão mais lucro ajudam a pagar a conta da expansão para as áreas mais carentes, é vista como uma ferramenta-chave para viabilizar a universalização, principalmente nos lugares mais difíceis do país. A própria ANA, quando faz as normas de referência, tem que estimular essa regionalização. Mas o município é obrigado a entrar num bloco desses? Ou ele pode ficar de fora? A lei diz que a adesão é facultativa para os titulares de serviço de interesse local, ou seja, aquele município que tem seu sistema de saneamento só para ele, que não depende de água ou estrutura de vizinho. Mas como a gente falou, tem muito incentivo para aderir, né? Principalmente o acesso a dinheiro federal, que fica mais fácil se estiver num bloco ou se provar que se sustenta sozinho, o que para muitos é bem difícil. Entendi. E um ponto importante, se o município entra num bloco regional, o plano de saneamento feito para aquela região toda passa a valer mais que o plano individual do município. Ok, já falamos de regulação, de contrato, das metas, da regionalização. Mas fica a pergunta, como é que paga a conta disso tudo? Como garante a sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, o acesso para a população, principalmente a de baixa renda? Universalizar custa caro. Esse é o ponto central, né? A lei reafirma que o serviço tem que se pagar preferencialmente pela cobrança de taxa ou tarifa do usuário. Isso vale para tudo: água, esgoto, lixo, drenagem. Certo, o usuário paga. Mas e a acessibilidade? Como fazer para a tarifa não virar um muro, impedindo justamente quem mais precisa do serviço de ter acesso? Aí a lei traz uma previsão explícita, muito importante. Ela permite e até incentiva que se use subsídio para garantir o acesso para a população de baixa renda, aquela que comprovadamente não consegue pagar o custo total. Ah, subsídios. Tipo a tarifa social. Exato. Pode ser subsídio na tarifa, com desconto na conta, como a tarifa social, ou subsídio fiscal, com dinheiro do orçamento do município ou do estado cobrindo parte do custo. E nos blocos regionais, como a gente falou, pode ter subsídio cruzado entre os municípios. O objetivo é claro, o custo não pode ser barreira para universalizar. Essa previsão de subsídio é fundamental mesmo.
Tem mais alguma coisa na lei sobre custo, cobrança, acesso que vale a pena a gente comentar? Tem sim. A lei reforça que tem que ter medidor individual de água em prédio novo, condomínio, e isso ajuda a cobrar de cada um o que consumiu. E para a limpeza urbana e lixo, teve uma medida bem forte. Qual? Os municípios tiveram 12 meses, depois que a lei entrou em vigor, para criar um jeito formal de cobrar por esses serviços. Seja uma taxa, seja uma tarifa. Se não fizesse isso, era considerado renúncia de receita, e o prefeito podia responder pela lei de responsabilidade fiscal. Nossa. Isso deve ter pressionado muito o prefeito a criar a taxa de lixo, né, que geralmente não é popular. Com certeza, foi um empurrão e tanto. E, para fechar, tem a regra que diz que toda construção urbana permanente tem que se ligar na rede pública de água e esgoto se tiver rede disponível. A lei diz que o morador é responsável por fazer essa ligação e pagar pelo serviço. Mas ela também abre a porta para que a ligação em si seja de graça para a família de baixa renda. Tira aquele custo inicial que podia ser uma barreira. Ufa! Realmente é uma lei bem densa, cheia de coisa. Se a gente fosse resumir assim os pilares dessa reforma toda, quais seriam os pontos-chave? Reguladora nacional, criando as normas de referência para harmonizar tudo. Certo. Segundo, a virada no modelo de contrato. Fim do contrato de programa, foco total em concessão com licitação para atrair dinheiro e buscar eficiência. Terceiro. As metas. Claras, ambiciosas, 99% água, 90% esgoto até 2033 e com jeito de fiscalizar e punir se não cumprir. Isso. Quarto, o empurrão forte para regionalização, para viabilizar o serviço em escala, principalmente para os pequenos. E quinto, os mecanismos para tentar garantir a grana para o serviço, mas com a previsão clara de subsídio para baixa renda ter acesso. Então tá. O que tudo isso significa, assim, na prática, para a vida das pessoas? Qual a promessa e quais são os riscos ou desafios? Água tratada e principalmente com esgoto coletado e tratado, que é onde o Brasil está mais atrasado. É a chance de destravar bilhões em investimento num setor que sempre precisou muito. Mas e os desafios? Os desafios de implementar isso tudo são gigantescos. Primeiro, garantir que a fiscalização das metas funcione de verdade, que as punições aconteçam se precisar. Certo. Segundo, achar o equilíbrio na tarifa. Tem que pagar o investimento, mas o povo tem que conseguir pagar a conta. É a tal da modicidade tarifária. Equilíbrio delicado. Muito. E talvez o maior desafio de todos, garantir que a universalização chegue mesmo para todo mundo. Chegue na população mais vulnerável, na área rural, nas comunidades isoladas e naquelas áreas urbanas informais, super complexas. Essa questão das áreas informais me puxa para um pensamento final aqui. Uma provocação que vem da própria lei. A lei manda que toda construção urbana permanente tem que se ligar na rede de água e esgoto, se tiver disponível. Ela até dá prazo para o prestador ir lá e fazer a ligação, cobrando do morador que não fez e para o município fiscalizar. Tá bem claro no texto, uma obrigação. Mas como é que a gente junta essa ordem da lei, assim, taxativa, com a realidade social, econômica, de posse da terra, super complicada das favelas, das ocupações, dos loteamentos irregulares, que a própria lei reconhece que existem? Como é que leva a rede e liga cada casa ali, muitas vezes sem documento, construção precária? Como fazer isso sem criar mais conflito, sem ter um custo impossível ou sem só varrer o problema para debaixo do tapete? Essa é talvez a pergunta de R$ 1 trilhão, né? Para implementar esse marco legal de verdade, a gratuidade da ligação para baixa renda, que a lei prevê, ajuda, claro, mas é só o comecinho. Que outros mecanismos a gente vai precisar? Apoio financeiro, técnico, ajuda para regularizar o terreno, adaptar a engenharia para esses lugares. Como fazer essa obrigação da lei virar direito de verdade ao saneamento para todo mundo sem criar outro tipo de exclusão? Fica aí a questão para a gente pensar.